Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, chegamos ao mês de abril, a guerra segue, o juros sobe e o dólar cai. Será que agora é a hora de abrir a carteira, de queimar o limite do cartão de crédito? É o que nós vamos ver. Mas primeiro vamos dar aquela passada rápida no panorama do mundo e da economia para entender o que se passa e o que devemos ter atenção. No mundo hoje, então, o assunto mais relevante atualmente, e eu não tô falando do tapão que o Will Smith deu no Chris Rock, mas, querendo ou não, é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, apesar dos russos terem recuado de muitas posições, provavelmente eles vão ficar concentrados mais na parte leste e sul da Ucrânia. De certa forma, apesar da guerra ainda seguir por um tempo indeterminado, que a gente não tem ideia até onde vai, isso, ao meu ver, essa movimentação que está acontecendo, reduz as chances do conflito escalar para uma guerra mundial. E o conflito acaba seguindo, vamos dizer assim, por procuração, como costumam dizer, com a OTAN apenas mandando armas para os ucranianos seguirem, no caso, lutando contra os russos, mas só que distantes das fronteiras dos países membros da OTAN. Isso acalma os mercados de uma forma geral. Entretanto, existe um grande problema que afeta o mercado de hardware com esta guerra seguindo na região que eu mencionei anteriormente. A questão é que a cidade de Mariupol é onde ficava a maior empresa produtora, na verdade, de gás neon, que é fundamental para a fabricação, para a produção de chips, pois é com ele que se controla os lasers que são utilizados no processo de fabricação. Entretanto, não existe motivo para um desespero, pois estima-se que as fabricantes, enfim, de componentes eletrônicos tenham em torno, em média, de entre 1 a 1 ano e meio de reservas de gás neon. Mas, com certeza, isso já deve estar no radar delas para os futuros lançamentos que estão por vir. Sem falar, claro, que isso acaba sendo mais um pretexto para elevar os preços os preços dos próximos lançamentos e aquele papo de, enfim, seguir a escassez de chips. Já nos Estados Unidos, os juros está subindo e o dólar perde força com o Biden imprimindo dinheiro a rodo. E aqui no Brasil, com a fuga dos investidores do leste europeu, então muito dinheiro está entrando. E o dólar, no caso, está caindo, mas só que tem um detalhe, o nosso juros também está subindo. Então, mesmo com o dólar perdendo força, a nossa moeda também está sendo corroída. De qualquer forma, para nós é excelente essa queda do dólar, que na gravação desse vídeo ele estava beirando na faixa do 4,61. Entretanto, apesar dessa queda acentuada ao longo de março, e que muito nos agrada, nós que gostamos de tecnologia e de quem gosta de fazer compras, enfim, no Ali, no Shopee, tem muita gente que não está gostando disso. E esse é um assunto que eu já comentei em lives aqui no canal, pois muitas empresas que importam produtos genéricos da China, enfim, ou de outros locais, e que remarcam eles com a sua própria marca, e o agronegócio também, pode levar o governo a querer frear o ímpeto da queda, ainda mais que estamos em ano de eleição. Sem falar que com o aumento dos juros nos Estados Unidos, o investidor pode se sentir, no caso, mais interessado em começar a mandar dinheiro para lá do que seguir investindo aqui, o que pode também frear a queda do dólar aqui no Brasil. Agora vamos falar de hardware e vamos começar pelos monitores. Esses se mantiveram relativamente estáveis no último mês e realmente não apresentaram tendência de queda, uma vez que os segmentos estão bem demarcados. Por exemplo, nós temos os monitores abaixo de 144 Hz, os de 144, 165 Hz e os acima disso. Fora, sem falar a questão da resolução, ou seja, não existe espaço para que o preço caia de fato no momento, pois os modelos mais caros acabam segurando os preços dos modelos mais em conta, porque já que esses não caem, os modelos que estão na base da tabela também acabam não caindo. Falando agora de gabinetes, o momento segue muito bom para quem quer trocar o seu gabinete mais simples por um modelo top. E sinceramente, nem antes da pandemia se encontravam os modelos desejados pelos valores que vêm sendo praticados atualmente. Entretanto, infelizmente, os modelos mais custo-benefício meio que estabilizaram os preços. Mas a verdade é que, se antes um gabinete top custava o triplo ou o quádruplo de um gabinete mais custo-benefício,
essa diferença caiu bastante. Agora indo para as fontes, infelizmente elas estão subindo aos poucos, com poucas promoções pontuais em alguns modelos. A impressão que passa é que as lojas estão tentando compensar a queda de outros preços nas fontes. Falando de memórias RAM, com a virada do mês, as lojas andaram subindo um pouco os preços das memórias DDR4. E realmente, eu não aconselho comprar memória RAM nesse momento. E bom, e DDR5 então não vou nem falar, pois segue sendo uma facada. Sobre as placas-mães, apesar de ter ocorrido uma estabilização, no lado da AMD o destaque segue sendo as B450. E pelo lado da Intel, já é possível achar placas para a 12ª geração por menos de R$700. Falando de processadores, os da AMD tiveram uma leve queda nos preços de uma maneira geral, e o destaque vai para o Ryzen 7 5700G, que vem sendo ofertado até por menos de R$2.000. Já do lado da Intel, os processadores de 10ª geração é que são o destaque. É possível achar o i5 10400F por menos de R$900. Então, se o seu objetivo é montar um equipamento, enfim, Intel, se o orçamento está curto, pegue a 10ª geração. Se não, ignore a 11ª geração e vá direto para a 12ª. E por sinal, faz favor de ir direto com o dedo no like, no botão de se inscrever e ativa também as notificações para não perder as novidades aqui do canal. Agora sobre os SSDs, infelizmente os modelos de 1TB subiram de preço. Os modelos de 512GB são os que estão com os valores mais interessantes no momento. Já os HDs subiram consideravelmente de preço. E se mês passado os modelos acima de 2TB estavam escassos, agora também os modelos de 2TB entraram nessa escassez. E a grande verdade é que o mês de março encerrou com a geral comemorando o quê? A queda dos preços das placas de vídeo. Pois bem, as placas caíram, mas convém falar que não foram todas, se nós analisarmos atentamente. O que caiu de preço foram, no caso, as RX 6600, 6600 XT, RTX 3060 e 3060 Ti. As demais mantiveram seu patamar de preço. E a parte interessante é que no começo de abril, muitas lojas acabaram zerando o estoque dessas placas que eu mencionei. E o que acontece? A impressão que passa é que elas estão, no caso, testando, enfim, a aceitação, o movimento do público, a demanda reprimida do público. E também acho que, na verdade, elas aproveitaram para fazer caixa nessa virada de mês. Mas o que nós podemos esperar de tudo isso? Se analisarmos, algumas coisas baixaram de preço e outras subiram. No caso, então, a balança ficou invertida um pouquinho. De qualquer forma, levando em conta todo o cenário, se me perguntarem se deve-se montar um PC gamer agora, digamos que você esteja saindo do zero, a minha resposta é não. Pois essa queda do dólar e essa loucura que aconteceu nos preços das placas de vídeo entre o final de março e o começo de abril, aliado com as quedas nos preços das placas-mães e processadores, dá para perceber assim, que eles tiveram mais um objetivo de mexer com essa demanda que estava reprimida, no caso, a demanda de quem estava esperando a queda de valores. Então, assim, ó, isso estimula aquela situação assim, ó, nossa, nunca vi por esse preço. E claro que as lojas também aproveitaram para fazer aquela média de, ó, o dólar baixou e estamos repassando. Só que aqui que mora o perigo, pois como podemos ver, fontes SSDs, HDs e memórias estão mais caros. Então, o meu conselho nesse momento é, se você não está precisando de um PC para trabalhar, eu diria para você segurar a sua tentação nesse mês de abril. Mas conta aqui nos comentários, você vai conseguir se segurar ou acha que agora é a hora de tacar as 12 vezes no cartão de crédito? Diz aí nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!